fato de você sentir uma conexão profunda com a natureza, né? O silêncio, a temperatura da terra, essa experiência sensorial que é entrar nas cavernas. Para nós que somos seres humanos, né, primatas extremamente visuais, isso mexe com todos os nossos sentidos que não usamos no dia a dia. É um impacto grande no seu cérebro quando você entra para explorar um ambiente escuro. É como se fosse você sair na mata durante a noite, né? Quando a nossa visão às vezes é limitada, né? Toda aquela experiência sensorial, todos aqueles outros sentidos que nós não costumamos usar muito, eles ficam a mil. E de repente eles vêm à tona, atuar numa atividade onde eu poderia ter uma mistura de ciência, esporte e exploração do mundo selvagem desconhecido, né? Acessar áreas remotas. Eu acho que o conjunto disso tudo foi algo que ainda me atrai muito na espeleologia. Por incrível que pareça, nós temos muitas mulheres na espeleologia brasileira. Uma caverna que realmente a gente consegue constatar que ela é inexplorada. A gente sempre fica assim naquela esperança, né? Naquela iminência de descobrir algo novo, né? Ou algo belo, algo que traga novos conhecimentos. O fato da gente estar na caverna e de ter que, né, controlar a mente, você não deixar com que alguma situação de ansiedade tome conta de você, isso é muito importante. Fui crescendo assim com essa paixão pelo mundo selvagem, por essa vontade de conhecer, de chegar em lugares na natureza onde o ser humano nunca chegou. Isso sempre foi uma coisa que me fascinou muito. As mulheres são muito facilmente afastadas da espeleologia quando elas se deparam com essa situação, né, de gravidez, né, da responsabilidade materna. Quando a gente entra na caverna, em certa parte, você tem essa experiência de voltar à sua origem, né? Então, desde a origem, assim, entender esse momento onde o homem pré-histórico habitou uma caverna, até a questão da gente se sentir de volta ao útero, né? Descobri que eu ia ser mãe, o primeiro medo que eu tive foi de não ser possível para mim voltar à espeleologia. Eu acho que eu fui uma criança de muita sorte, de ter tido essa oportunidade de crescer sabendo e vivendo e tendo a convicção de que existe um mundo selvagem lá fora, que é incrível e que precisa ser preservado, né? À noite, a floresta está muito viva durante a noite, né? Então, sapos, aves, você ouve uma diversidade enorme de sons diferentes. Enfim, eu acho que o Pantanal é um lugar onde eu aprendi um pouco disso, assim, a observar os fenômenos que estão acontecendo ali na natureza. Tudo começou quando eu tinha por volta de 7 anos e uma amiga da minha mãe, bióloga, me deu um livro sobre o Projeto Tamar. Através do meu padrasto e da minha mãe, eu tive várias experiências de ficar bastante tempo no Pantanal, acompanhar equipes de fotógrafos de natureza, equipes de pesquisadores. E eu acho que foi lá no Pantanal que eu aprendi algo que é muito importante para as pessoas que trabalham no mundo selvagem, que é você aprender a observar a natureza. Nós vivemos um período crítico para esse mundo selvagem.
O que eu estava aprendendo no início da faculdade sobre as projeções de mudanças climáticas, né, no ritmo em que nós estávamos andando no desenvolvimento global, eram projeções que a gente falava de impactos para 2100. Hoje, a gente está falando dessas mesmas projeções para 2025. A gente está na iminência de prejudicar muito o futuro das gerações bem próximas da gente. E trabalhar para que isso seja preservado da melhor maneira possível dentro de todas as previsões que são bem negativas para o mundo natural atualmente, isso foi me conduzindo, eu acho, a fazer escolhas que me levassem, enfim, a hoje poder mergulhar em lugares extremos. Conhecemos algumas cavernas e uma delas tinha o bagrinho cego da caverna, né, da Serra da Bodoquena, que é uma espécie de peixe albino e sem olhos que existe exclusivamente nas cavernas aqui da região. Então, logo na primeira vez que eu vim para a Serra da Bodoquena, a campo, como estudante de guia de turismo e acadêmica de biologia, eu conheci, numa visita pedagógica, essa caverna com esses peixes. Como que um peixe não tem olho? Né? No Pantanal todos os peixes têm olhos, né? As vivências do Pantanal, a ver e conviver com a água escura, né? Chegar aqui e ver essa água cristalina foi algo surreal. Para mim, foi como se eu tivesse adentrado um portal para um novo mundo. Independente do nível de experiência, sempre entrar numa caverna nova, principalmente, é uma experiência sensorial. Depois o teu cérebro já vai memorizando aquele espaço, aquele lugar. Há alguns anos atrás, eu comecei a meditar. Faz parte, sim, da minha rotina de me preparar para o mergulho. Né, desacelerar o coração, porque através da respiração controlada, a gente começa, de um certo modo, a desenvolver a habilidade de controlar o teu batimento cardíaco. Fiz escolhas com relação à alimentação, com relação ao estilo de vida. Eu tento, né, me manter sempre bem ativa fisicamente, né? Apesar de que com a maternidade isso tá meio bagunçado. Quando eu entrei numa caverna para explorar a primeira vez, andar em galerias, né, sinuosas, né, sair do ângulo reto de 90 graus que domina toda a organização da nossa vida urbana, né? Tudo é quadrado, tudo tem um ângulo de 90 graus. Quando você entra numa caverna, você perde essa referência, né, do nosso mundo comum e vai para um mundo totalmente sinuoso, com declives e subidas, escaladas e um monte de obstáculo. E trabalhar em equipe para mergulhar em caverna é outra questão muito interessante, porque você precisa ter uma boa comunicação, né? Mas depois de um tempo mergulhando com as mesmas pessoas, você reconhece se elas estão bem ou não só pelo jeito da posição dela na água. O perigo da caverna ela sempre tem um perigo. Por exemplo, a gente vai fazer um trabalho, um trabalho subaquático, por exemplo, a gente vai com um planejamento. Então eu tenho tantas horas de gás, eu sei a que profundidade máxima que eu vou, tempo da minha roupa que eu estou usando para não entrar numa hipotermia, quanto tempo que eu posso ficar no mergulho. Então a gente sabe, conhece, estuda, né, algumas variáveis para poder planejar o mergulho
né? E não se perder lá dentro, né? São as sensações, os detalhes, as experiências que nos movem para a gente continuar indo cada vez mais longe, cada vez mais fundo nesse universo subterrâneo. Numa caverna como a Gruta do Lago Azul, a Gruta do Mimoso, são cavernas de águas paradas, são lagos, né, subterrâneos. Então, nessa condição, eu já tive a experiência de, entre uma respiração e outra, no silêncio entre uma respiração e outra, coincidir com o silêncio de uma respiração e outra do dupla, que estava comigo de mergulho, e nesse fragmento de silêncio, de repente eu ouvi o coração do outro batendo. Nenhuma outra caverna na Serra da Bodoquena que eu conheça que tenha essa dimensão, esse corpo hídrico de tamanha relevância e também essas populações de crustáceos e invertebrados aquáticos especializados à vida unicamente na água subterrânea, de uma forma tão abundante e tão rica como é no Lago Azul. É um cenário biológico, um retrato de um ecossistema subterrâneo único e um dos pouquíssimos que são preservados dentro de unidades de conservação no Brasil. Será que essas populações ainda estavam lá? Será que a abundância desses animais era a mesma de 20 anos atrás? Logo que o Ragnar nasceu, eu já me deparei com esse desafio, né, de trabalhar num projeto onde teria ali 2 a 3 semanas de mergulho, mergulhando todos os dias, e eu ainda estava me recuperando. Estava com um bebezinho recém-nascido de 2 meses, então foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, porque enquanto toda a equipe ia descansar, eu ia amamentar o recém-nascido nas madrugadas mal dormidas, né? Hoje eu olho para trás e vejo assim que, em certo modo, quando eu estava trabalhando nesse projeto na Gruta do Lago Azul, depois de uma noite muito difícil e de passar por todo esse ritual novamente, de organizar os equipamentos de mergulho, me equipar, voltar, fazer todo esse ritual para entrar na caverna de novo, a imensidão, a água cristalina, acho que tudo isso me fazia sentir acolhida pela grande Mãe Terra, sabe? Assim, é como se fizesse sentido aquele sacrifício, esse esforço mesmo, né? De naquele momento ter que executar o projeto, né? E não deixar a peteca cair, né? Não consigo falar em palavras assim, mas foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. A Gruta do Lago Azul foi um lugar que me deu força, assim, e que lá eu descobri o tamanho da força que eu posso ter. E o que os guias falavam era que existia o tigre dente de sabre, né, e uma preguiça gigante. Agora, quando nós começamos de fato a documentar o Lago Azul, muitas surpresas começaram a aparecer. Então hoje a gente já sabe que alguns fósseis que estão lá se tratam, na verdade, de ossos que pertenceram não só à preguiça gigante, mas a gente precisa colocar um plural nisso. Eram as preguiças gigantes. São pelo menos, né, 3 espécies até o momento, talvez uma 4ª, a gente ainda precisa entender melhor isso. E também outros animais, né, como tatu gigante, né, animais provavelmente parentes aí
de cavalos e camelos também ocorreram aqui na região. E eu acho que uma das coisas mais interessantes foi que nós encontramos também um dente de um urso entre os materiais. Um urso de um porte bem grande. Então é um fóssil muito raro. Tem poucos registros de ursos fósseis no Brasil. Então hoje a gente pode provar que na Serra da Bodoquina também habitaram grandes ursos durante esse período. Mas eu acredito que a gente começou com esse projeto a desbravar, e abrimos um primeiro portal para realmente conhecermos o que a Lagoa Azul guarda de informação sobre esses grandes animais do passado. Tem espaço para muitos cientistas se formarem aqui, fazerem ciência aqui. Eles não precisam ir longe. E não é só na televisão que eles vão ver o cientista. Tem gente aqui fazendo isso. Para as crianças, elas precisam entender que ser cientista e ser um explorador de cavernas, ou ser um mergulhador, ou ser um paleontólogo que estuda dinossauros, isso está muito mais perto delas do que parece. Mas agora a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E é assim que o conhecimento e a ciência é construída. Muitas vezes a gente trabalha, investiga, chega em um ambiente extremo tentando procurar respostas, mas a gente sai de lá com muito mais perguntas, E é por isso que a geração de conhecimento ela é infinita. Nós temos infinitas possibilidades. E num país de grande biodiversidade como o Brasil, tanto vivas no presente, temos espécies de fauna, flora, mas temos uma rica biodiversidade do passado, que pode nos levar a entender e compreender melhor, já que esses animais foram extintos por mudanças climáticas. Entender esse cenário do passado nos leva a entender melhor o que pode acontecer com a gente, com as mudanças climáticas que estão por vir no futuro.